Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Estou vendo aí algumas pessoas conhecidas já entrando. Helena Gueron, minha sócia. Muita gente querida. Pedro, Mary, Carla. Sejam bem-vindos. Boa noite. Estou lendo aqui os comentários. Obrigada pela presença. A gente vai esperar o Daniel entrar aqui. Bem-vindos. Daniel está enviando a solicitação. Tem tanta gente pedindo para entrar. Vamos lá, vou aceitar o Daniel. Daniel. Salve! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, bem-vindo. Bem-vindo aí no Semear. Muito obrigado. Tá todo mundo Aqui entrando. mexicana, ainda estou com as marcas da N95 no rosto, que eu acabei de terminar. Eu quase botei o paciente para fora aqui. Tá live. Que bom ter você aqui, Daniel. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença. A gente sabe que o momento aí está delicado, demandando muito de todo mundo, principalmente de vocês médicos, né? Imagino. E é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu vou apresentar um pouquinho o Semear, né? Contar um pouquinho a história do Semear, porquê do convite para o Daniel Becker. Então, para quem está entrando aí que não me conhece ainda, eu já vi muita gente conhecida, mas provavelmente tem muita gente que não me conhece. Eu sou a Carolina Fábregas, sou psicóloga, psicopedagoga, mas sou educadora acima de tudo. Sou neuropsicóloga também, trabalho há 20 anos em escola de educação infantil principalmente. Trabalhei muito tempo numa escola muito grande, hoje trabalho numa escola exclusivamente de educação infantil. Sou diretora pedagógica da Piuí. E minha vida sempre foi trabalhar com criança, né? E o projeto Semear, junto com a Helena Gueron e com a Fernanda Pestana, que são minhas sócias, estão aí já escrevendo 1000 comentários, também trabalham em escola, também têm formação em psicologia, em pedagogia, também são educadoras desde sempre, né? E a gente já tem esse sonho antigo de ter um espaço que olhe para a criança de uma forma integrada, né? Assim, não dá para a gente falar da criança sem falar do entorno todo que vem junto com essa criança, né? Da família, dos educadores, dos profissionais que atendem essa criança. Então, a gente sempre, nesse universo escolar, no meio da escola, a gente sempre conviveu muito com as famílias e com os educadores. E esse trabalho se tornou muito evidente também, agora e necessário na pandemia, né? A necessidade de acolher as famílias, a necessidade da escuta, né? De ajudar a ouvir um pouco essas crianças melhor, o que está acontecendo, como é que vocês estão se sentindo. E ficamos com esse projeto, já que era antigo, de ter um espaço que pudesse trazer cursos, trazer atendimento psicoterapêutico, trazer atendimento para as famílias, trazer formação, trazer oficinas, tutoria. E esse projeto acabou saindo no meio da pandemia, né? O que era pouco provável, tornou-se viável pela possibilidade do online com as famílias, né? A gente começou a receber muita demanda das famílias de ajuda em como fazer, como lidar com a criança nesse momento tão difícil. Então, o projeto apareceu aí, o Semear ganhou nome e corpo, né? Que apareceu aqui. Uma grande amiga psicóloga maravilhosa, Flávia, que está aqui. Bem-vinda, Flávia.
E esse trabalho agora iniciamos, né, nas mídias, nas redes sociais. Embora o trabalho já estivesse acontecendo, a gente está aí há uns 20 dias fazendo posts. A gente tem um curso que vai acontecer na semana que vem, dia 25, para educadores, que fala do desenvolvimento infantil de 0 a 3 anos. E quando a gente pensou na primeira live do Semear, a gente pensou muito quem seria o profissional que a gente convidaria para fazer essa estreia com a gente, né? E aí veio, nas nossas conversas, nas nossas discussões, o Daniel Becker. Ele fala tanto dessa totalidade da criança, né? Assim, dessa importância do brincar. Você vê, para a gente, passa uma imagem de que você vê a criança na sua totalidade, né? Na importância dela no ar livre, na brincadeira, na escuta para essa criança, e não só no desenvolvimento físico ali, né? Da medicina, mas essa medicina sendo vista como um todo. E eu acho que casou muito. O nome de pediatria integral, justamente. Exatamente. Então, casou muito. A gente até cometeu um ato falho na hora que a gente escreveu o seu convite. A Aline, que trabalha com a gente aí na comunicação, ao invés de a gente escrever pediatria integral, a gente botou pedagogia integral. Enfim, são coisas muito próximas, na verdade, né? É verdade. E hoje é um prazer ter você aqui. Acho que o Daniel não precisa de apresentações, né? Acho que todo mundo te conhece aí muito. Você está aí para a gente, todo mundo está te seguindo porque quer te ouvir um pouco sobre a sua ideia, sobre esse bem-estar da criança hoje, né? Quando a gente pensa o bem-estar da criança, sempre me vem à cabeça como isso mudou, né? Ao longo dos anos aí. O que era o bem-estar da criança um século atrás? Né? Depois, o que era o bem-estar dessa criança 40 anos atrás? O que é o bem-estar dessa criança hoje? Então, acho que é uma tem que estar atualizando o tempo todo, exatamente. Acho que você tocou um ponto muito importante. Tem que atualizar o tempo todo o que é o bem-estar, o que é a saúde de uma criança. O que é importante para a sua saúde, dependendo da sua época, da sua cultura, do seu entorno, do contexto social, ambiental onde ela vive, né? Exatamente. A pandemia trouxe também mudanças no presente, em relação a como a gente deve cuidar de crianças, mas tem outras coisas que estão trazendo mudanças que estão se impondo para o futuro. Nós temos aí uma crise ambiental. Quando a gente pensa em bem-estar, já vou começar pelo fim. Vai começar pelo fim, Daniel? Eu quero voltar a isso no final, mas só assim, pegando o gancho que você falou, Carol, a gente hoje, viu, talvez, uma nesga da crise do colapso ambiental que nós vamos ter daqui a mais 50 ou 80 anos. Vamos ter, não é mais um talvez. Né? Quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com clima, seriamente, é um dado. Né? Como dizer que o Brasil daqui a um mês vai ter 4 mil mortes em vez de 3 mil. É um dado, é um fato. Nós estamos no caminho errado na pandemia e vamos ter um aumento de morte, 1.500, enfim, a gente vai chegar a 400 mil, a 500 mil, talvez mais. É um desastre, uma catástrofe, mas quando você olha para o futuro um pouco mais distante, para as crianças, quer dizer, a gente hoje investe tanto nas crianças, quer a melhor escola, a melhor pedagogia, os melhores terapeutas, a melhor pediatria, as melhores vitaminas, a melhor alimentação, a melhor disciplina em casa, o melhor fim de semana para que ela tenha isso e aquilo, para que ela seja uma criança feliz e que então seja um adolescente feliz e um adulto bem preparado para a vida, para viver daqui a 50 anos num mundo que vai estar em total degenerescência. A palavra, o mundo vai estar apodrecendo. Então, como é que a gente hoje pode pensar em bem-estar infantil e não olhar para o meio ambiente, não olhar para a nossa atitude do meio ambiente? Mas deixa para o final isso. Deixa essa notícia triste para o final. Não, é exatamente isso. Assim, o que a gente queria hoje conversar com você, e eu acho que aí vou te passar a palavra, porque eu acho que você vai poder trazer boas reflexões aqui, a gente vai trocando, eu vou lendo se tem alguma dúvida, alguma questão para a gente responder. E a gente queria te ouvir um pouco sobre esse bem-estar da criança, sobre os nossos olhares para essa criança hoje, né? Como é que estão as nossas crianças, o tempo que eles ficaram sem a escola,
a volta para a escola tão necessária, tão importante, né? A gente sentiu isso, quem está dentro da escola percebeu isso de uma forma muito clara. Quem está em casa com os filhos percebe, quem está na escola percebe bastante também, né? Assim, o quanto a gente precisou acolher as famílias enquanto as crianças estavam em casa, né? E como as crianças voltaram felizes para a escola, assim, aquele era o espaço delas, o espaço garantido, a vida social delas está ali. O brincar está ali, né? O espaço delas mesmo, a vidinha delas é dentro da escola. A escola é um lugar que tem muita vida, né, Daniel? Que pulsa muito, assim. Então, tudo acontece dentro da escola. Eu acho que a escola é um mundo, né? Um pequeno mundo. Eu sou suspeita, mas a escola é o melhor lugar de se trabalhar no mundo. Porque é a escola que tem vida, né? Onde tem criança, tem vida. E a gente vê isso nas interações entre as crianças todos os dias. Então, pensar que essas crianças ficaram 7 meses, as nossas, né? Que a gente está falando das crianças da escola particular aqui, na maioria das vezes, mas se a gente pensar nas crianças da escola pública, né? O quanto que elas perderam aí de escola, né? De trabalho. Enfim, não de trabalho pedagógico, eu acho que isso a gente corre atrás e ganha, mas de interação, de troca, de lugar para ser visto, né? Então, passo a palavra para o Dr. Daniel Becker. E queremos te ouvir um pouquinho sobre o bem-estar dessa criança hoje em dia. Com prazer. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Semear. Vocês são minhas vizinhas, né? Eu vejo vocês daqui do meu prédio, aqui da que ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, uma iniciativa muito bacana, né? Eu acho que a infância carioca precisa de iniciativas como que vocês estão propondo, as famílias precisam, as escolas precisam. É um trabalho que integra família, educação, né, educadores e crianças. Acho isso muito, muito importante. Então, um prazer estar aqui. E, na verdade, eu não vou ficar falando sozinho, não. Vai ser um bate-papo. Quando sempre você quiser interromper, colocar alguma coisa, perguntar, pedir para acrescentar alguma reflexão, fique à vontade. Tá? Não há nenhuma necessidade de ficar falando sozinho. Bem-estar da criança, como a gente falou, como você colocou muito bem, acho que isso me dá um gancho bacana para começar. Ele, ao longo do tempo, ele varia, né? Ele tem diferentes concepções, né? Então, um bem-estar de uma criança no início do século, tem até uma brincadeira engraçada, que é assim, vou até ler para vocês, deixa eu só achar aqui, o que é ser mãe em 2000 e... Vale a pena, vou dar uma... Peraí. É uma brincadeira legal. Como ser mãe na quarentena em 2021, em 2020, tá? Certifique-se que as necessidades acadêmicas, emocionais, psicológicas, mentais, espirituais, físicas, nutricionais e sociais de seus filhos sejam atendidas, tendo cuidado de não hiperestimular, subestimular, medicar indevidamente, superproteger ou negligenciar. Tudo isso com uma rotina bem estabelecida, limites claros, telas com tempo de uso controlado, conteúdos checados a cada instante, horário de sono e exercícios físicos respeitados, sem alimentos ultraprocessados, transgênicos, agrotóxicos e plásticos, livres de açúcar, em BLW, livres de energia negativa, com educação à distância supervisionada, garantindo que o conteúdo seja assimilado. Atue de modo a promover o amor próprio, mas sem estimular o narcisismo para formar um filho socialmente consciente através de uma educação respeitosa e não autoritária, estimulante e produtora, mas promovendo a independência, gentil, mas não excessivamente permitiva, mentalmente correta e consciente, permitindo frustrações no ponto exato para promover a resiliência, mas não o estresse tóxico, no quarto montessoriano, a prova de acidente que estimule a autonomia, no lar multilink com quintal arborizado e ensolarado, com 1,5 irmãos passados de pelo menos 2 anos e ao menos 2 metros de distância, sem esquecer, por favor, o óleo de coco. Tá ótimo esse. A sua narração também como tá ser perfeita. mãe, eu treinei. Como ser mãe há 50 anos atrás, alimente-os 3 vezes por dia. Era mais fácil, gente. Tem muita gente que fica zangada, né? Porque minha mãe cuidou muito bem de mim, não era só alimentar 3 vezes, é claro, isso é uma brincadeira, é óbvio. Né? Lógico. Mas a complexidade que a cultura da modernidade, da contemporaneidade criou em torno do bem-estar infantil é isso, é quase uma caricatura. Então, a pressão sobre as mães hoje é absurda. E tem uma
a gente perdeu as referências, Carol, né? Do que é cuidar de filho, do que é criar um filho. Uhum. A gente tinha referência da família. A família não era fragmentada como é hoje, né? A gente vivia junto, próximo. Então, uma mulher que tinha filhos, geralmente aos 20 anos, 25 no máximo, há 50, 70 anos atrás, ela já tinha cuidado de 2 bebês, né? O filho temporão da mãe dela, o irmão temporão, e a filha da irmã, que teve filho mais cedo, enfim. Todo mundo já sabia cuidar de bebê, era um conhecimento, uma sabedoria, inclusive, transmitida intuitivamente, transmitida de forma informal, estava nas pessoas ali, né? E a gente tinha referências muito, muito fortes do Estado, do patriarcalismo, dos escolões tradicionais, da religião, né, das igrejas. Isso tudo se fragmentou e se despedaçou a partir dos anos 60, especialmente, né? Pílula, famílias desfeitas, separações, divórcios, perda da autoridade da igreja, desmoralização do Estado e fragmentação da família. Então, a gente perde completamente as referências, e aí a referência vira o quê? A mídia. E a mídia hoje, e cada vez mais, que a mídia hoje ela não está mais na palma da nossa mão, ela está dentro do nosso corpo. Já saiu da palma da mão. Incorporou, ela está aqui dentro. Né? A gente não, se você bobear, a primeira coisa que você faz de manhã, assim, quando você acorda de manhã, a dúvida é se você faz xixi olhando o celular ou se você olha o celular antes de fazer xixi. Né? A primeira coisa que você faz é abrir o olho e ver o celular. Ver o celular, é verdade. Então, a gente, assim, com a mídia muito presente na nossa vida, e sem um filtro de bom senso, a gente fica completamente mergulhado na oferta excessiva. Então, essa brincadeira que eu fiz mostra o quanto isso representa de confusão, é uma anedota, é uma caricatura, mas é de fato como muitas mães se sentem. Temos que dar conta de tudo, e é claro, a carga é da mãe, é raramente do pai. O pai entra como acessório, está lá, dá uma ajudinha e tal, mas é claro, isso está mudando, realmente tem um movimento de paternidade ativa muito legal no Brasil, mas ainda a carga é essencial da mãe. Se você for olhar aqui as pessoas que estão com a gente, tem 170 pessoas quase, 90% vão ser mães. Né? Os pais não se envolvem de forma direta nesse cuidado. É verdade. Então, essa complexidade ela vem junto com uma carga de culpa muito grande e vem junto com muita perversidade. É uma complexidade com perversidade, porque as pessoas que estão na mídia vendendo parentalidade, entre aspas, essa nova palavra, que eu acho até uma palavra bacana, porque ela envolve paternidade e maternidade de uma forma só, então seria bom até que fosse mais equilibrado. Né? Essa parentalidade moderna, que é tão complexa, ela vem cheia de vendas de manuais. Né? Você tem que fazer como eu digo, como é que fala, como vai ser a tua alimentação, como vai ser o teu desmame, como vai ser a tua introdução alimentar, como vai ser a disciplina positiva, como vai ser a criação com apego, como vai ser o sono X ou Y, como vai ser a escola, como tem que ser isso. Enfim, é uma sucessão de manuais e regrinhas, né? Tabelinhas de sono, janela de sono, BLW, enfim, é uma loucura. E a mãe tendo que dar conta daquilo tudo, ela fica, e ainda por cima esse pessoal se vende com um determinismo cruel. Né? Primeiro, assim, uma sensação assim, que a maternidade vira um trabalho sem fim, totalmente desprovido de prazer, porque você tem que ser a mãe do manual, você não pode ser você mesma. Exatamente, você perde até a sua identidade, né? Perde a tua identidade, perde a tua capacidade de ter intuição, a tua confiança em você mesmo. Toda mulher é capaz, com o mínimo de informação, de ser uma boa mãe, né? Eu costumo dizer isso, é totalmente possível ser um bom pai ou uma boa mãe se você não quiser ser perfeito, né? Se você conseguir alimentar os seus filhos e não usar violência na educação, já está com 90% do caminho. Já está garantido. Tem uma frase que eu amo, tem as frases de pedra que eu uso, assim, uma delas é essa. Não existe nenhuma maneira de ser uma mãe perfeita, mas existem muitas maneiras de ser uma boa mãe. Então, essas são muitas maneiras diferentes, porque cada mãe é diferente. Né? E elas sofrem também, além desses manuais, que tem que ser assim, o teu filho
vai ser assim, se você fizer assim, teu filho vai ser assim, o filho dela nunca vai ser o filho que está no livrinho, na internet, vai ser sempre diferente, sempre vai dar mais defeito, que o filho dela é real, e ela também não vai ser a feiticeira que, se usar o truque 2, 3 e 4, vai dar tudo certo, porque ela também não é um robozinho que está no manual. Então, além disso, tem uma coisa chamada determinismo. Se você fizer... Eu vi isso na internet, Carol. Se você fizer uma consultoria de sono com seu filho, você vai danificar o cérebro dele para sempre. É tipo isso, assim, se você não criar um apego desse jeito aqui, que está nessa listinha, seu filho vai acabar na Cracolândia. Gente, que coisa pesada, né? É mais ou menos... pesado. Claro, estou fazendo uma caricatura, mas é mais ou menos isso. É um determinismo, como se um ou dois fatores, esse X ou Y, determinasse como a criança vai ser. E a gente sabe que existem inúmeras influências. Tem gente que, inclusive, afirma que o estilo parental é pouco importante no outcome, no que essa criança vai ser no futuro, porque ele vem com tantas outras influências, escola, pares, né, influência peer, né, influência das outras crianças, de outros parentes, de viagens, da cultura, da publicidade, da cultura que essa criança vai consumir, do padrão de consumo dessa família, da alimentação, de todas as experiências que ela vai ter. Claro, é óbvio que os pais são uma experiência absolutamente determinante e forte, né? Mas ela vai se diluindo ao longo da vida. No início, os pais são tudo, é o universo da criança, são os pais, especialmente a mãe, e aos pouquinhos essa experiência vai se diluindo em direção a essa multiplicidade de experiências, o que é muito bom, aliás, né? É muito importante, né, Daniel? Assim, para a criança. Absolutamente. É por isso que a escola faz tanta falta, porque a escola é um lugar de múltiplas experiências, né? De figuras guia que não são os pais. Né? Também tem uma experiência muito interessante, que é, eu acho que todo mundo passa por isso, talvez você tenha passado por isso como mãe também, que a criança dá defeito com a mãe. Ela dá menos defeito na escola, dá menos defeito com a babá, dá menos defeito com a vovó. Você trouxe ele aqui e falou que não ia dormir, dormiu a noite toda. Na casa da mãe, acorda 6 vezes por noite, pede água. Não come. Quando a mãe chega, não come. Não come, né? Quando a mãe chega, não come. Quando a mãe não come. O clássico. Passou o dia na casa da avó, brincou o dia inteiro, se divertiu com o vovô, com não sei o quê, com o cachorro, comeu. A mãe chega... Faz ela tem que chorar. Por quê? Isso é sinal de bom vínculo, gente. Não é sinal de mau vínculo, não. Pelo contrário. Esse é sinal de intensidade, de uma relação intensa, que, claro, vai ter o lado da intensidade e o lado da tensão. A raiz é a mesma, tenso. Né? Então... Esses modelos me assustam um pouco, né? Esses modelos, esses formatos me assustam um pouco, porque a gente acaba não levando em conta a subjetividade de cada um, né? Então, assim, você pode ter 5 filhos, você vai ser diferente com os 5 filhos, seus 5 filhos vão ser completamente diferentes, né? E as pessoas às vezes se questionam, mas é a mesma mãe, mesmo pai. Gente, mas você não é a mesma mãe a vida inteira, você não é o mesmo pai a vida inteira, e as crianças têm sua individualidade, têm, né, as suas... características próprias, sua personalidade. Então, não pode ter um manual para isso, né? Não pode. Manual é para um carro, que a gente entra e funciona da mesma forma, né? Então, eu gosto também de uma outra frase. Eu gosto muito de uma frase. São frases que, para mim, são muito marcantes, assim, que definem visões e filosofias, né? Então, tem essa da mãe perfeita e tem uma que eu gosto muito que diz: filho não vem com manual, filho vem com manual. Vem com manual, sim. Só que para você ler esse manual, você tem que olhar para ele. Muito bom. Esse é muito bom. Não é? E olhar para ele sem necessariamente... Eu, nas minhas palestras, eu boto um slide de um pai. É um filminho, um videozinho de 3 segundos de um pai empurrando o filho no balanço. O balanço está aqui desse lado, né? Minha mãe está empurrando o filho aqui e ele está com a cara virada para cá lendo o celular. A mão empurrando o filho aqui no balanço, assim. O filho encosta na mão, ele empurra e ele está o tempo todo olhando o celular. Ele sequer olha para o filho. Quando o filho está num balanço, né? Isso é risco de acidente e tudo mais. Né?
E é uma cena muito comum no mundo de hoje. A gente está mergulhado nos nossos celulares, muito mais do que as crianças. O vício dos adultos é mais grave que das crianças. E isso está interferindo. Isso tem até nome. Isso é uma categoria chamada parentalidade distraída, né? Distracted parenting. A gente convive com os filhos já pouco, e o pouco que convive tem uma interferência monstruosa do celular, que a gente acha que está dando atenção, não está dando atenção. Não está junto, né? As crianças percebem isso. Então, o que é o bem-estar da criança? O que era mesmo? O que é o bem-estar da criança? Vamos dar marcha ré aí, né? O que é o bem-estar da criança hoje, né? Nós vivemos um afastamento da vida, digamos assim, natural, uma vida mais orgânica, mais saudável em todos os sentidos, em função da modernidade que a gente vive, né? Isso tem vantagens enormes, né? A modernidade trouxe conforto, a modernidade trouxe entretenimento, a modernidade trouxe prazer, a modernidade trouxe qualidade de vida, a modernidade trouxe boa saúde. Nós temos hoje uma alimentação saudável, temos à disposição, né? Alimentação muito mais saudável do que há 80 anos atrás. A gente está comendo pior do que há 80 anos atrás, mas em 1920, 30, muita gente não tinha geladeira em casa, né? Não tinha conservação de alimentos, não tinha muita gente que não tinha água potável, esgoto. Enfim, a modernidade trouxe para quem tem dinheiro, no Brasil, no caso do Brasil, é uma desigualdade horrível, tem 60% da população sem saneamento, mergulhada na pobreza, com os seus direitos literalmente negados, os direitos mais básicos, né? O direito da criança à educação, ao brincar, a um bom serviço de saúde, a segurança alimentar, uma moradia minimamente decente. De 15 a 20 milhões de crianças, os direitos são negados, né? A gente não pode esquecer disso quando fala de infância. E eu milito nessa área há muitos anos, trabalhei muitos anos em favela, em periferia, e a gente sabe, assim, de estudos internacionais e brasileiros, que essa desigualdade ela prejudica todos nós, ela não prejudica apenas quem é mais pobre. Então, talvez esse seja o primeiro elemento do bem-estar de hoje, a gente entender o que a desigualdade causa na nossa vida. Quando a gente está numa sociedade muito desigual, a gente desumaniza o que é mais pobre, né? Porque ele é tão pobre, é tão miserável, a gente quer tanta distância daquilo que é a pobreza, que a gente passa a desumanizar. Não, isso a gente não vê, não consegue ver, olhar para aquela realidade da favela, olhar para a pessoa pedindo, para o pedinte na rua, olhar para o menino que vende bala no sinal, a gente tem raiva, a gente tem, como é aí, esse bicho, não quero, fecha a janela, se tranca, e evita olhar, evita ter contato, tem nojo, né? Isso acaba fazendo com que a gente desumanize também e a gente criminalize. Então, quando entra a favela, entra a polícia numa favela fazendo uma chacina, que é o que a polícia carioca faz, a gente acha bom. Porque limpou, fez uma limpeza lá, né? Quando não é bem verdade, né? Então, são 20 crianças mortas por bala perdida em questão de 3 anos. Enfim, a nossa situação aqui no Rio de Janeiro é especialmente delicada. Delicado. Isso prejudica todos nós, porque essa desumanização, ela quebra a nossa ética social mais fundamental, que é a ética da vida. Quando a vida de uma pessoa não tem o mesmo valor que a sua, isso estabelece, digamos assim, uma estrutura ética na sociedade que tudo passa. Se a vida tem valor diferente, todo mundo pode roubar, todo mundo pode se dar bem, todo mundo pode tirar o sinal, todo mundo pode burlar, né? É assim. Isso tem a ver com a nossa tragédia no Brasil, com essa desigualdade. E, por outro lado, também você começa com a desigualdade, com a insegurança que ela gera, você começa a abrir mão do espaço público. Você começa a se trancar em casa, fechar grades, comprar carro blindado, não sair, né, não pegar um ônibus. Né, brasileiro é típico, né? Ele pega ônibus em Paris, feliz da vida, mas aqui não. Se trancar, inclusive renunciar ao espaço público, renunciar à rua, renunciar ao parque, à praia, né? Enfim. Isso é um problema muito grave na nossa sociedade e a gente não pode pensar em bem-estar da criança sem falar que a gente precisa reduzir essa desigualdade através de garantia de direitos humanos, de garantir
a boa educação, o investimento na escola pública é fundamental. Uhum. E isso tudo se agravou com a pandemia. A gente tem mais desigualdade, menos escolaridade, mais evasão escolar, enfim. A nossa economia está muito combalida devido a esse projeto de extermínio criado por esse governo Bolsonaro. Literalmente está exterminando a vida, exterminando a economia, fazendo esse nome de uma suposta economia que é completamente enlouquecida, essa teoria, né? Enfim, nós temos hoje uma realidade dura, mas também na classe média e na classe alta, não apenas entre os mais pobres, né? Então, uma mulher hoje já começa, na verdade, antes do nascimento, né? Uma mulher que quer ter um filho de uma forma natural, que seria o parto, digamos, natural, ela vai ter que fazer uma peregrinação, porque não é fácil, né? Hoje em dia, para você fazer um parto normal, você tem que pagar uma fortuna, porque médico de convênio só faz parto cesariano, né? Não tem jeito, né? É um paradoxo, uma coisa doida, né? Enfim. Então, ela já tem que procurar um médico que faça o seu parto natural, humanizado, minimamente humanizado. Você tem que procurar um pediatra que estimule a amamentação, porque não são todos. Muita gente, vai dar uma madeirinha aí a criança desmama com 4 meses, com 3 meses. Né? A nossa cesárea é uma vergonha. A gente tem 86% de cesárea no setor privado. Isso tudo? 60%, quase 60% do SUS. É o pior índice do mundo. Acho que só o México é pior do que a gente. Nós já tomamos vários broncos da OMS. Na amamentação, um pouco melhor. A gente sabe o quanto o parto normal, e especialmente a amamentação, são fundamentais para a saúde da criança. Não é que uma criança não possa ser saudável tendo nascido cesariana ou não tendo sido amamentada, mas a gente sabe que é muito melhor para ela, falando em termos de populacionais, não tem nem comparação. Mas individualmente, é claro que são coisas que não se aplicam necessariamente ao indivíduo, mas os resultados de uma criança que nasce de parto normal, que é amamentada, são melhores. A gente sabe que, de forma geral, são melhores. Então, é importante a gente tentar promover isso. A gente tem formas de promover, tem formas de ajudar a mamãe nesse momento, que é um momento, aliás, muito difícil. Todo mundo aqui... Eu estou até achando interessante, tem vários homens se manifestando, mas a grande maioria é mulher, então todo mundo sabe a experiência de um puerpério, o que significa. Esse momento enlouquecido no qual a mulher muitas vezes fica sozinha, abandonada, né? Isolada do mundo, sem rede de apoio, com o peito doendo, cheia de lutos, de perdas da sua liberdade, enfim, é um momento dificílimo, e ela fica muitas vezes sozinha, tendo que dar conta não só da criança, mas de um irmão mais velho, da casa, da comida, né? É verdade. E quanto mais pobre, pior. E as mães solo, especialmente nesse momento, um momento dificílimo de uma mãe solo. A gente tem muitas mães solo nesse país. Enfim, e a gente tem que apoiar ela na amamentação, porque é no puerpério imediato que a amamentação se estabelece e é uma coisa importantíssima para a saúde da criança. Chega para um pouco mais à frente, essa mãe vai sair de licença. O que é o bem-estar dessa criança? É ter cuidadores próximos, afetivos, que vão promover seu desenvolvimento. Quer dizer, o território fundamental, o chão de onde essa criança, a pista de decolagem dela para um bom desenvolvimento é o vínculo com pai e mãe, né? É o olho do pai, o olho da mãe, que são os primeiros reflexos do mundo na vida dessa criança, e a base, essa conexão é a base do seu desenvolvimento em todos os sentidos. E muitas vezes a criança vai para a creche com 6 meses, com 5 meses, com 8 meses, ou os pais estão trabalhando, deixa com uma babá, quem tem mais sorte, né? E fica o dia todo fora, desconectado dos pais. Pais que acabam muitas vezes desconhecendo essas crianças, e aí, claro, não vai ler o manual, porque se você pega na creche, você leva para a creche às 7 da manhã e pega na creche às 7 da noite, né? Não vai ter manual que você consiga ler. Esse vínculo que é dado pela convivência é um vínculo que pode gerar intimidade, né? E a intimidade é tudo numa relação de pais e filhos. É verdade. Uma criança pais que tem intimidade com seus filhos, eles conseguem educar com mais intuição,
sem apelar para o autoritarismo, sem apelar para a permissividade, né? Quem não tem intimidade, quem vê o filho pouco, quem convive pouco e que não consegue criar uma relação de intimidade, de fluxo, que muitas vezes só com o olhar você já entende, você comanda a criança só com o olhar. Quem não consegue alcançar isso, porque não convive, muitas vezes vai apelar ou para o autoritarismo, ou vai ficar nesse binômio, ou para a permissividade excessiva, ou para a superproteção também, né? Então, e isso é agravado pelo que a gente falou da parentalidade distraída, né? Dessa coisa do celular na mão. E quanto é importante, né, Daniel, a gente pensar nesse papel do pai e da mãe, desse cuidador que está aí com a criança nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, de participar dessa rotina da intimidade, né? Assim, isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, botar para dormir, trocar a fralda, dar o banho na criança. Às vezes a família, os pais estão tão envolvidos com a questão do trabalho que realmente, quando chegam em casa, é um beijinho, tchau, até logo, a criança já está perfumada, de banho tomado, pronto para dormir, e você não teve aquele contato do olho no olho, né? Assim, do trocar, do toque, da troca daquelas primeiras experiências de vida, naquele banho. O que você gosta no banho? A sua água é morna, a sua água é mais quente, a sua água é mais fria, né? Vamos lavar a sua cabeça. Então, isso é um trabalho que a gente tem muito grande na escola, na creche, né? Tanto com os nossos educadores, quanto com as famílias. Participe, né? Tentem participar o máximo que vocês puderem da vidinha do filho de vocês nas miudezas, né? A gente não está falando só de levar para passear para os melhores lugares, para as melhores viagens, mas para o dia a dia, para o cotidiano da criança, né? Assim, de estar presente nesse cotidiano. É difícil isso hoje, né? Tem uma brincadeira que eu uso muito também nas palestras, que é o dízimo. O dízimo foi um negócio que eu criei para dar uma medida do que seria uma convivência mínima, né? A origem do dízimo é uma oferenda que você faz daquilo que é o teu capital mais precioso para aquilo que você tem de mais sagrado. É uma tradição humana muito antiga, muito anterior ao cristianismo, anterior inclusive à Jerusalém bíblica, lá que você levava o dízimo para o templo, né, a colheita, 10% da colheita. Você dá 10% daqui, por isso se chama dízimo, né? 10% da tua riqueza para aquilo que é sagrado. Então, é o templo, é o Deus, enfim, a entidade religiosa, a entidade que é considerada sagrada por aquele povo, né? E hoje em dia isso é muito praticado pelos evangélicos, mas não são. Todas as religiões têm algum tipo de dízimo, que é assim que a religião consegue se sustentar, através da contribuição dos fiéis, né? Então, eu pertenço a uma sinagoga e eu pago uma mensalidade. Não é um dízimo, claro, mas é uma forma da gente... Enfim, hoje em dia muita gente propõe o dízimo, né? 10% da tua riqueza. O que seria 10% daquilo que a gente tem de mais precioso hoje? O que a gente tem de mais precioso? O que você não vende, que você quer comprar, que você quer ter mais? Teu capital mais precioso é tempo. É verdade. Você quer usar o teu tempo para você quer usar o teu tempo para crescer, para se divertir, para viajar, você quer mais tempo no teu dia, você quer mais tempo de vida, quer mais anos de vida, você paga fortunas para prolongar a tua vida, né? Você paga empregados para poder ter tempo para você, né? É um capital muito valioso. E o que você tem de mais sagrado? O que muitos de nós sacrificariam a vida? Por quem? Por Deus? Por algum padre? Não, pelos filhos. Né? A gente é capaz de dar a nossa vida pelos nossos filhos. Então, o que a gente tem de sagrado, mais sagrado na vida, digamos, na vida da família, na vida pessoal, são os filhos. Né? Tem outras sacralidades fora da vida pessoal. Então, se dá 10% do teu tempo para o seu filho, significa o quê? O teu dia tem mais ou menos 17 horas. Se você tem sorte de dormir 7 horas do teu dia, de vigília tem 17 horas. 10% disso é 1,7 horas, que dá mais ou menos 1 hora e 40 minutos. Fica 1 hora e meia com o teu filho. Se não consegue 1 hora e meia, fica 1 hora. De verdade, né? E acumula no fim de semana. Acumula no fim de semana. E ficar não quer dizer senta com ele e fica jogando dominó durante 1 hora, que daqui a pouco teu filho diz, sai daqui, me deixa brincar sozinho, que eu não estou aguentando mais você. Não precisa ficar interagindo com ele durante 1 hora e meia seguidas, mas ao longo do dia, exatamente o que você falou, dá um banho, conta uma história para dormir,
Quando levar para a escola, vai de mão dada conversando, falando de você, contando alguma coisa sobre você. Faz uma refeição em família. Lógico. É isso que é passar 1h30 com o filho. Isso é tempo, a gente fala em tempo de qualidade. Tempo de qualidade é isso, não precisa ficar marcando hora, não. É viver as coisas da vida com os filhos, né? Que muita gente não consegue. E aí tem a outra questão é a questão Dar o da seu alimentação. tempo, né? Doar o seu tempo é muito difícil, né, Daniel? Porque um tempo, hoje em dia, é uma coisa muito cara, justamente. É um capital muito considerado. Né? E aí você tem a questão da alimentação, que é muito determinante da saúde e do bem-estar hoje. Talvez seja, isoladamente, em termos de saúde física, o fator mais importante. Né? O hábito alimentar, de comer vegetais, comer legumes e frutas e feijões, folhas, né? Isso é fundamental para a saúde hoje. A gente tem, a medicina já está chegando num consenso, quanto menos carne melhor, menos leite e muito, muito, muito vegetal. Né? Uma dieta que a gente chama hoje de a dieta, digamos assim, ideal para a criança, para o ser humano em geral, é a WFPB, Whole Food Plant-Based, baseada em comida integral e plantas, tudo que é planta, todo tipo de planta. Só que essa alimentação, aliás, a alimentação brasileira tradicional, ela é muito boa, ela é muito semelhante a uma boa alimentação WFPB. Feijão, arroz, um pedacinho de carne, um pouquinho de berinjela e uma batatinha, e uma folhinha, uma alface na salada, um espinafrinho e tal. É uma alimentação perfeita. Tem tudo que a criança precisa, tudo que uma pessoa precisa. Só que a gente está trocando isso por nuggets e miojo. Por causa da invasão da publicidade, da invasão da indústria na nossa vida. A indústria alimentícia, ela não faz produtos para nós sermos saudáveis. Ela faz produtos para vender. E para isso ela usa de higiene alimentar, hiperpalatabilidade, que é esses alimentos com gosto intenso por causa de sal, açúcar, gordura, crocância, uma engenharia alimentar que torna um alimento irresistível. Ele faz muito mal, ele em si faz muito mal e ele também escraviza o paladar da criança, ela come cada vez menos. E a gente é massacrado pela publicidade desses alimentos. Massacrado todo dia. Você não pode passar um dia sem ver, no mínimo, 20 mensagens de comida industrializada. Quando você vai no supermercado, os rótulos das comidas são todos de... Na verdade, não é rótulo, é propaganda. Inclusive, mentirosas. Né? Saúde, chocolatado, Nescau, saúde, não sei o quê. Na verdade, aquilo é 70% de açúcar. Não tem nada de bom ali. As vitaminas que eles colocam são vitaminas para enfeitar. Aquilo não tem nenhum valor em si. Né? Enfim, salgadinhos, biscoitinhos, e sucos prontos, e refrigerantes, e tudo que a gente acaba muitas vezes comprando. É perfeitamente possível viver com essas coisas e usar e consumir essas coisas, mas em moderação. Né? No dia a dia, predominantemente, tem que ser comida natural, claro. E uma das causas, um dos resultados desse shift, né, para esse desvio para a alimentação industrializada é a alimentação, é a obesidade infantil, que está disparando. Nós estamos em 4º lugar no mundo os índices estão aumentando a cada ano. Agora, na pandemia, então, vai disparar. É muito, muito complicado o que está acontecendo. Muito sério isso, né? Muito. Né? Agora, ainda mais com o sedentarismo junto, né? Que aí entra outro problema. Já desde antes da pandemia, Carol, a pandemia só agravou. As pessoas estavam muito confinadas em casa. Isso quer dizer, completamente exiladas do ar livre da pracinha, da natureza, que como você sabe, essa é a minha bandeira. Exiladas desse mundo natural, onde ela é feliz. Né? Ela é feliz numa pracinha, correndo na praia, no bosque, na florestinha, numa rua mesmo, né? Numa calçada arborizada. É ali que ela é feliz. Né? Brincando com outras crianças, brincando sozinha. Se você pensar numa criança feliz e saudável, fechar os olhos, você vai ver essa cena. Você não vai ver uma criança no tablet. Não. Aí elas foram confinadas. Já estavam confinadas. Antes da pandemia, nós temos um tempo médio de 1 hora das crianças, 1 hora fora de casa. 1 hora. Aí na pandemia, no auge da quarentena, zerou. E até teve um efeito colateral, né, que quando a gente percebeu a falta que a natureza e o ar livre fazem para a gente, quando liberou lá para julho, agosto, as pessoas começaram a sair,
as pessoas deram muito mais valor à natureza, né? E começaram a importância do ar livre da natureza para a criança foi mais estabelecida para as famílias, essa mensagem passou melhor, né? Então, isso é fundamental para ela. E ficar confinada em casa 10, 12 horas, com ou sem ensino online, é o único jeito de você fazer uma criança ficar quietinha, mais com os pais trabalhando o dia todo, em home office, tendo que cuidar de casa, não sei o quê, é com a tela. Aí você teve esse excesso de imersão nas telas. Também é importante dizer que tela é uma realidade do nosso dia a dia, tablets, celulares e televisões, isso faz parte da nossa vida, é ok, mas o exagero faz muito mal, né? Então eu vi crianças de 2 anos com 8, 10 horas de tela por dia, gente. 8, 10 horas sem brincar. E as pessoas esquecem, né? É engraçado isso. Acabou de sair daqui uma criança de 8 anos que está obesa, e os pais esquecem, simplesmente esquecem que ela pode fazer outras coisas. Agora ela começou a escola, está melhorando já. A gente teve o agravante de não ter escola, né? Mas as pessoas esquecem que uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente não precisa ficar brincando com ela. Ela nem precisa ficar com a televisão ligada. Se você desligar a televisão e não der o celular, eu estou entediado, não tem nada a fazer. Vai se virar. Vai brincar de outra coisa. Ela vai pegar o Lego, a boneca, o carrinho, a bola, o instrumento musical, o joguinho de tabuleiro, o desenho, a pintura. Vai fazer alguma coisa, ela vai fazer. Você não precisa fazer mais nada. Só dizer não. Acabou. No entanto, a maioria das pessoas deixa ligada a televisão o dia inteiro. Isso é uma coisa que você vê nas ruas, você vê nos bares, televisão ligada o dia inteiro. Isso é uma coisa tão tóxica, né? Mas o não aí que você está falando, o dizer o não é tema até para outra live, né, Daniel? Sim. É uma outra situação aí que com a pandemia então se agravou mais ainda, porque está todo mundo sofrendo tanto, está todo mundo tão mexido com tudo que dizer não também não pode mais. E aí você deixa de dar o contorno, porque o não é o contorno, né? O não é o limite, é o amor que cerceia a criança, que dá ali para ela uma... O não é extremamente amoroso, né? Sustentação, né? Assim, então, eu não estou deixando porque eu te amo. Vai fazer outra coisa, vai brincar, vai montar outra coisa. Não sobe aí, que você vai cair, você vai se machucar. Né? Não vai comer essa besteira porque eu te amo, eu estou privilegiando sua saúde, né? Então, não, aí eu acho que é um tema para uma live só de não, para a gente pensar. Os nãos amorosos, esse é um bom tema de live, o não amoroso. Adorei esse tema. Mas é isso mesmo, tem toda a razão. E aí você tem essas crianças, adolescente, então, Carol, mais grave ainda, né? A gente pré-adolescente, eu vi também aqui no meu consultório alguns casos de pré-adolescente, meninos de 9, 10, 11 anos, passando 14, 15 horas por dia no videogame. E entre videogame e tablet. Meninas que não saem da rede social lá, do TikTok, do Instagram, meninas de 13, 14 anos. Impressionante, os exageros completamente absurdos. Aí você vê uma criança de 2 anos, você vai ter atraso da fala, atraso do desenvolvimento global. E a gente tem que pensar, não é só a toxicidade da tela que deixa a criança, o cérebro dela em estado passivo, diferente de uma criança que vai brincar na pracinha, de uma criança que vai brincar com Lego ou com desenho. Eu não estou fazendo propaganda de Lego, não, tá, gente? É montar, brinquedo de montar. O Lego é um brinquedo de montar. Quem dera eu pudesse ganhar do Lego cada vez que eu menciono o Lego. Seria ótimo. Poxa, o que eu estava falando? Não é só o que ela perde com essa passividade do cérebro, mas também tem até alguns aplicativos mais pedagógicos, mas 90% das crianças fica jogando besteira ou vendo vídeo idiota no site, né? E aí você tem que entender que ela está perdendo também o que ela deixa de fazer, o que ela deixa de adquirir, sinapses que ela deixa de fazer se ela estivesse, em vez disso, brincando livremente, brincando sem uma tela, né? Enfim, isso é muito tóxico, isso vai levando a consequências em direção à adolescência, consequências mais graves, como autolesão, depressão, tentativa de suicídio, bullying, né? Sedentarismo, lesões pela falta de atividade, enfim, fragilidade óssea, muitos problemas de escola, hiperatividade.
Esses sintomas todos, é claro que não são só das telas, tá? Eles são resultado, né? E é uma infância que está cheia de sintomas, eles são resultado desse conjunto de fatores, da alimentação, da falta de convívio, do confinamento, da alimentação ruim, das telas, também de outras questões. A tela vem carregada com a publicidade. A publicidade leva, por sua vez, ao hiperprocessado, ao ultraprocessado. A publicidade leva a uma coisa chamada adultização, que é outro fenômeno muito nocivo da sociedade. A criança de 7, 8 anos que quer fazer festa na limusine, no cabeleireiro, que só pensa em roupa, que quer namorar, que diz que tem namorado com 9 anos, que quer ter rede social. Um monte de criança de 8, 9 anos com Instagram, tem bebê com Instagram. Perfil do bebê no Instagram, né? E essas crianças têm vergonha, Carol, de brincar com boneca. Tem vergonha. Tem vergonha. Não, eu não brinco mais disso, é coisa de criança. Criança de 8 anos dando isso. Não? Ela prefere namorar do que brincar com a Polly. Né? Também não é propaganda da Polly. Também não é da Polly. É só uma boneca, né? Mas engraçado, Daniel, isso que você está falando, porque eu tenho uma adolescente em casa, né, que deve estar aqui ouvindo a gente, e ela brincou muito de boneca, mas ela hoje é totalmente adolescente, né? E esse uso das redes sociais, das mídias, das informações, vai deixando os adolescentes, né, as crianças um pouquinho mais velhas, que a gente está falando aí não mais das pequenininhas, que estão nesse lugar aí de passividade de frente para uma tela, quando elas deixam de interagir com o brinquedo, na hora que elas deixam de pensar que peça que encaixa com que peça. Né? Aquilo, não necessariamente você precisa estar brincando, ela por si só, tentando encaixar uma peça na outra, ela está sendo estimulada. Né? Quando ela está sentada vendo um desenho no tablet, na televisão, no computador, ela não está sendo estimulada, ela está com estímulo visual ali, com a cabeça a mil, mas ela não está trocando, né? Ela não está interagindo, né? E eu vejo isso aqui em casa, nos adolescentes, elas se encontram às vezes, né? E cada uma com seu celular, e daqui a pouco eu às vezes falo, chega de celular, pelo amor de Deus, deixa o celular no canto, vocês vão agora interagir entre vocês. Isso é interessante, né? Elas vão, quatro crianças vão se encontrar, em vez de ficar brincando, fica cada uma no seu celular. Cada um no seu celular. Comenta, não sei o que legal, aí mostra um videozinho. É muito triste isso, cara. É muito triste, é muito triste. Acho que isso é um mal-estar aí que a gente está vivendo do século, né? Dessa geração aí com as crianças, com essas telas. E a gente tem que lembrar que isso não é culpa delas nem nossa. Né? A gente tem que lembrar que as empresas, da mesma forma que a indústria alimentícia investe bilhões para escravizar o paladar da criança, para que a criança não coma, essa é uma experiência que todo mundo deve ter. Começou a dar biscoitinho, salgadinho para a criança e refrigerante, ela começa a comer menos, começa a ficar seletiva na mesma época. Não quero isso, não quero aquilo, se não tem gosto, não gosto, não é nojo da textura, nojo do verdinho, tira a salsinha lá do molho à bolonhesa, não pode ter uma salsinha. Enfim. Não pode. Verdinho. Tem verdinho, eu não gosto de verdinho. Não pode ter verdinho. Por quê? Porque a indústria faz isso. Eles aplicam literalmente bilhões de dólares em engenharia alimentar para fazer isso, porque aí a criança vai querer cada vez mais o salgadinho e biscoitinho. A tela é a mesma coisa, eles aplicam bilhões de dólares em neurocientistas para fazer. Quem não viu, gente, o Dilema da Rede, tem que ver. É um filme extremamente informativo, extremamente indispensável para os nossos dias. Você tem que entender o que está acontecendo contigo quando você pega o celular. Né? Então, as empresas fazem isso, elas fazem a gente ficar viciado, elas sugam a nossa atenção. Então, botou uma tela na mão de uma adolescente, ela não vai fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa. Para você promover uma reunião de 4 adolescentes, você tem que ter confisco de celular. Aí elas vão brincar, vão interagir, vão reclamar pra cacete lá no início, depois elas começam a brincar e esquecem. Que nem criança que não quer ir para assim, eu quero jogar videogame. Não, hoje ele diz assim, faz um escândalo, quer ficar no tablet. Tirou o tablet da mão, levou para a pracinha, ela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz. Eu garanto que uma criança na pracinha pode até ficar emburrada no começo só para fazer uma cena, mas depois ela começa a sentir atração para aquele ambiente natural e vai brincar. Não tem jeito, né? Eles precisam desse, que é de novo o não, né? O limite. Eles precisam desse limite. Eu acho que a gente tem que pensar que o mundo que a gente está vivendo hoje, eu converso muito com as famílias, que o mundo que a gente está vivendo hoje, o que veio para esse mundo que está junto com a gente
E o que a gente tira de proveito disso? Não é para a gente ficar se lamentando e dizendo, ah, meu Deus, aquele saudosismo de como que era antigamente. Mas vamos pensar como é que a gente vai administrar, então, as redes sociais. É verdade, elas vieram para agregar, para juntar. Olha aqui a gente conversando, fazendo um encontro, com tanta gente assistindo a gente no meio de uma pandemia, a gente podendo trocar e refletir sobre isso. Claro que a gente tem ganhos com isso. Mas se a gente for pensar que não pode ser isso sozinho e que isso não pode invadir a vida da gente dessa forma, né, a gente precisa pôr reparo. Né, pôr reparo na infância, pôr reparo nas nossas crianças, no que está acontecendo com elas, porque elas não estão brincando, as crianças às vezes se surpreendem. Jogo de tabuleiro? O que é jogo de tabuleiro? Eu falo jogo de tabuleiro, gente. O que é jogo de tabuleiro? Vocês nunca jogaram jogo de tabuleiro? Né? Vou botar um jogo de tabuleiro aqui para vocês verem o que é. Ah, tá. E quando você vê, as crianças estão brincando, estão jogando, estão felizes com aquele jogo de tabuleiro, porque é isso, a interação, né? Isso é do ser humano, isso nasce com o ser humano, né? Essa troca. Então, acho que a gente, por reparo nisso, já é um cuidado grande, né? Que a gente faz para chamar nossa atenção, para a gente não deixar escapar. E essa é uma questão importante, essa permissividade excessiva, né? Essa falta de não mesmo na vida. Tem até uma charge que eu gosto, assim, uma criança cercada de bagulho, então é um desenho que tem milhões de brinquedos, assim, um quarto atolado de brinquedo, e ele, assim, sentado na cadeira, fazendo cara feia, assim. Aí a mãe pergunta assim, mas o que mais você quer? Aí ele fala assim, um não. Ele quer um não. Né? Olha, Quero ouvir a não, permissividade né? excessiva vem muitas vezes junto com outro fenômeno que a gente chama de parentalidade helicóptero, né? Que isso vem muito dessa falta de intimidade, falta de confiança no filho. Isso é outra coisa interessante. Quando você não convive, você não tem confiança na criança. A criança ela tem habilidades muito maiores que a nossa. A capacidade de absorção e de aprendizagem dela é infinitamente maior do que a do adulto. Então aí você deixa a criança no parquinho, ela vai subir no trepa-trepa, meu Deus do céu, aí você vai lá, isso aqui, vai no escorrega. A criança de 5 anos vai subir, escorrega, você fica ali para ver se ela não vai cair. Não, confia no seu filho. Até a sensação do risco, né? Esse pequeno risco percebido é fundamental, né? Para você aprender a se cuidar. Né? Será que eu subo aqui? Se teu pai fica lá te colocando e se segurando e impedindo que você rale no joelhinho, isso faz muito mal. Ninguém está dizendo para deixar uma criança se machucar feio. Lógico. Mas esse risco percebido, na verdade, é fundamental, inclusive porque a vida é aventura. Né? A vida tem um caráter de aventura. A vida não pode ser toda previsível e protegida. Existe uma necessidade humana de risco percebido, de aventura. Isso dá gosto, isso traz magia para a nossa vida. Né? Então, é muito importante a gente deixar a criança, muitas vezes, se frustrar, se machucar. Pequenos machucadinhos, é claro. Né? Não vou, se meu filho subir numa árvore de 3 metros, eu vou ficar ali. O que há? Não, desce aí. O que há? Vou botar um colchão embaixo. É verdade. Mas se ele subir num trepa-trepa e cair do 3º degrau, não vai acontecer nada. Tinha um amigo meu que dizia que não ia descansar, tinha 2 meninos. Não vou descansar enquanto eles não quebrarem o braço. Acho um pouco exagerado, mas enfim. É importante que a gente não proteger demais. E isso também se reflete nas experiências de vida. Né? Exatamente. Vai tomar uma reprovação numa matéria, vai ter que ficar de recuperação, vai ter que encarar uma namorada que vai dar um chute na bunda, um namorado. E a gente aprende essas frustrações na infância. Né? Aprende a lidar com as pequenas frustrações na infância para poder lidar com as grandes mais tarde. Carol, eu estou com medo que vai apagar a live. Vai acabar. Se você quiser, começa para a gente encerrar. Pode recomeçar outro se quiser. Eu estou disponível mais 5 minutos. Ele está aqui com 50 segundos restantes, né? Então vai apagar. Vai apagar. A gente está falando aí de construção de autonomia, né, Daniel? Assim, como é que você pode se responsabilizar? Você vai reabrir a live para terminar? Eu posso abrir 5 minutos para a gente despedir? Pode, sem problema. Tá. A gente finalizar. Temos aí, então, mais 5 minutos, eu abro de novo. Sem e problema. a gente encerra e despede e depois vou deixar gravada. Tá? Espera aí só um minuto, então.